vamos começar a produzir a cabeça do Harry. Eu cortei 2 vezes o molde da cabeça. E com o gabarito do molde, tá? Que eu mostrei pra vocês como recortar direitinho. Eu vou posicionar ele aqui. E com a caneta fantasminha, eu vou transferir todo o risco do gabarito para o feltro. Sobrancelhas, olhos, nariz, boca, canto da boca e também o detalhe do furinho. Lembra também de fazer esse risco aqui de separação das orelhas, que é o que vai te orientar na hora de fazer o ponto aqui. O primeiro passo vai ser fazer a pintura das sobrancelhas e da boca. Para isso, eu vou utilizar esse pincelzinho aqui, tá? Tenho sempre do lado um retalho de feltro e um copinho com água para fazer a limpeza do pincel toda vez que a gente for mudar de cor, tá? Para as sobrancelhas, eu vou utilizar a tinta de tecido preta. Deixa eu separar aqui. Com a marcação feita, eu vou molhando ali o pincel na tinta e vou pintando aqui, seguindo, tá, sempre o risco do gabarito. Nessa pintura não precisa tirar o excesso da tinta, tá? Pode fazer com excesso da tinta. A gente preenche e depois vem consertando, tá, as beiradinhas, para essa pintura ficar bem certinha. Por isso que é importante, ó, esse tipo de pincel. Esse não é um pincel de pintura, é um pincel de unha, tá? Vende uns kits que dá pra vocês comprarem, é baratinho. Para a boca, eu vou utilizar a tinta coral. E o mesmo pincel, tá? Limpa bem o pincel pra gente fazer a pintura da boca. Com bastante cuidado pra gente manter a forma e pintar dentro do risco. Se for preciso, espera secar um pouquinho e passa mais uma demão de tinta. A gente preenche primeiro e aí depois a gente vem consertando a bordinha pra ficar retinho, com muito cuidado. Vamos deixar essa primeira parte aqui secar pra gente poder fazer a parte do meio da boca. E aí vocês vão me perguntar. Gente, acabei borrando aqui. Foi até bom eu ter borrado aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Eu encostei na tinta preta, que ainda tá fresca. Por isso a importância da gente deixar secar uma parte pra depois fazer a outra, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como tirar, tá? Essa manchinha que eu fiz aqui com a tinta. Vou mostrar pra vocês agora como salvar a peça de vocês, caso aconteça, tá? Como aconteceu aqui comigo, de manchar a peça com a tinta de tecido. Um copo com água e cotonete, tá? Mas isso tem que ser feito imediatamente quando acontecer de manchar, tá? Não espera secar, não. Se esperar secar, você vai perder sua peça. Ó, vai esfregando, molhando. Depois passa a parte seca do cotonete, tá? Apertando pra tinta sair. E vai fazendo assim até você conseguir tirar todo o excesso de tinta. Tirei, tá? O máximo que eu pude. O feltro só tá molhado, tá, gente? Ainda. Por isso que tá parecendo que tá manchado, ó. E agora eu vou pintar a separação da boca, tá? Deixa secar, pra não borrar. Eu vou fazer a separação da boca com a tinta chocolate. Pra fazer a separação da boca, eu vou usar esse pincelzinho aqui, ó. Um pincel bem fininho, tá vendo? Esse é pra unha também, tá? E eu vou usar tinta chocolate. Vou molhar aqui também, não vou precisar tirar o excesso. Se vocês quiserem, preferirem, podem fazer a marcação aqui, ó, com a caneta fantasminha, pra se orientar, tá? E aí a gente vai pintar aqui com toda a delicadeza do mundo. Essa pintura também pode ser feita com a tinta, com a ponta da agulha, tá? Então, se vocês não tiverem prática com o pincel, façam essa pintura com a pontinha da agulha. E a gente vai pintar aqui, ó, o meio. Não vamos pintar essa lateral aqui não, tá? Só esse risco do meio mesmo. Essa lateral, a gente vai fazer um aprofundamento. Depois que a cabeça estiver cheia, tá? Prontinho. Feita a pintura, a gente deixa secar, tá? Pra gente dar continuidade, tá? Na produção da cabeça.
Vou mostrar pra vocês também um outro detalhe. Eu acabei esquecendo de fazer a cicatriz, tá? Então, as meninas me puxaram até a orelha. Carol, cadê a cicatriz dele? Então, no molde não vai ter o gabarito da cicatriz, mas dá pra fazer. Aqui é a franjinha do cabelo. Quando vocês forem colar o cabelo, vocês vão colar assim, ó, mais pra cima, deixando aqui uma margem pra gente conseguir fazer a cicatriz, tá? E aí a cicatriz dá pra fazer a olho mesmo, né? Não precisa nem se preocupar. Coloca o cabelinho aqui, ó, acima das orelhas, tá? Lembrando que a cicatriz dele, ó, é desse lado e não desse, tá? Então, não pode colar o cabelo virado pra cá. Essa parte do cabelo vai ficar viradinha pra esse lado mesmo. E aí é só vir aqui, ó, e desenhar a olho a cicatriz. Prontinho, ó, temos uma cicatriz. E aí é só pintar também com a tinta de tecido preto. Pode usar o mesmo pincel, né? E aí a gente pinta a cicatriz dele aqui. Probleminha resolvido. Ele já tem a cicatriz. Vamos deixar tudo isso aqui secar pra gente voltar e continuar o processo da cabeça. Depois que tiver tudo bem sequinho, tá? Gente, isso aqui não ficou manchado, tá? É porque, ó, o feltro, ele demora um pouquinho pra secar, tá vendo? Como ele ainda tá molhadinho, quando secar some, tá? Nós vamos fazer o nariz, tá? Pra fazer o nariz, eu vou seguir essa marcação que eu fiz. Vou pegar aqui, como base. Eu tô usando aqui o bico, né, da cola de silicone, tá? Pra fazer, mas se vocês quiserem, podem usar até uma caneta, ó. Botando assim por baixo, pressionando. Mas eu prefiro aqui o bico da cola, porque me dá a estabilidade que eu preciso. Vamos segurar aqui, ó, tá vendo? Posicionar aqui na área que eu marquei o nariz. E a gente vai apertar, pressionando. Tá vendo? Pra esgaçar o filtro. É importante segurar aqui, tá? Não segura assim, nem assim. É bem aqui pertinho do nariz. Porque senão vocês vão deformar a cabeça, tá? E a gente não quer isso. A gente só quer fazer aqui a marcação do nariz pra poder depositar aqui a cola quente depois. Pode fazer com força, sem medo, tá? De rasgar. Porque o feltro, se ele for de boa qualidade, ele não vai rasgar, né? Durante esse processo. Feito isso, a gente vai ter, ó, aqui atrás, esse buraquinho aqui, essa cavidade. Aqui a gente vai depositar cola quente, tá? Enche bem o buraquinho de cola quente. Vou cortar aqui um retalhinho, tá vendo? De feltro, pra gente colocar aqui em cima e manter, tá? Esse narizinho no lugar. Não aperta, tá? Ele aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei aqui, mas eu não tô apertando a frente dele aqui, senão você vai desmanchar isso aqui. E enquanto ele tá quente, eu vou pegar aqui o gabarito. Vou posicionar aqui. Ele fica menorzinho assim, não tem problema. E aí você pode, se quiser, arrumar ele aqui, ó, aperta do lado, pra deixar ele bem bonitinho. Deixa esse nariz aqui endurecer, tá? Que a cola vai esfriar e ele vai endurecer pra gente continuar a produzir a cabeça. Agora nós vamos continuar, depois do nariz bem sequinho, a produção da cabeça. Vou posicionar a parte da frente com a parte de trás. E com a cola de silicone, nós vamos fazer a colagem das orelhas, tá? Por que eu faço essa colagem? Pra que a minha orelha não fique cheia com enchimento, tá? Eu gosto da orelha mais sequinha, dublada, tá? Quando passar cola aqui nas orelhas, tome cuidado pra alinhar direitinho. E não passar cola aqui, em cima dessa marcação, porque a gente ainda vai passar aqui o ponto invisível. Se passar cola aqui, vai atrapalhar depois na hora de fazer a costura. Vai ficar duro e difícil de passar a agulha. Agora vamos posicionar o cabelo dele. Primeira parte de trás, a gente posiciona, lembrando de deixar, né, a borda, tá, de costura. Assim. Eu vou virar e vou passar. Posiciono assim e passo a cola nessa parte aqui. Essa cola demora a cair. É uma alegria. Eu não passo cola lá na borda, eu passo só aqui pra segurar, porque a gente vai casear. Tá? E vou posicionar a franja. Ó, posiciono ela aqui, lembrando de deixar a cicatriz, tá? Aparecendo. Vou passar cola em toda essa borda aqui, bem passadinho, tá? Porque eu quero que essa franja ela fique muito bem colada aqui.
Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Essa franja, ela foi projetada pra ela ficar um pouco mais pra baixo. Mas como eu acrescentei a cicatriz, eu acabei tendo que colar ela um pouco mais acima na cabeça. Então, se vocês forem utilizar ela, né, fazendo a cicatriz, a gente vai ter que subir um pouquinho a colagem. E aqui atrás vai sobrar. Tá vendo? Que sobrou aqui, ó, feltro. Mas não tem problema, tá? É só vir aqui, ó, com a tesoura e refilar. Lembrando sempre de deixar a margem, né? Não pode esquecer de deixar a margem de costura. É só refilar tendo como base a parte de trás do cabelo. E ficou certinho, tá? E agora a gente vai começar o processo de casear. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês o ponto caseado e o ponto atrás que a gente vai utilizar nas orelhas. Agora eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui. Para fazer o ponto caseado e começar a fechar a cabeça, a gente vai começar daqui da parte de dentro do cabelo, tá? O ponto caseado consiste em entrar, o primeiro ponto a gente entra entre as duas partes de feltro, deixando o nozinho aqui para dentro. Eu utilizo somente um fio de linha, tá? Na agulha. No mesmo lugar, eu entro novamente, pegando as duas partes de feltro e entrando 2 vezes na argolinha para dar o ponto inicial, o ponto de amarração. E vou seguir fazendo o caseado. Ó, dá mais um ponto, entra na argolinha. Mais um ponto, volto na argolinha. Cheguei aqui na pontinha da orelha, eu já vou entrar aqui, ó, seguindo a marcação que eu fiz com a caneta fantasminha, fazendo o ponto atrás. Faço o primeiro ponto, venho de trás pra frente. Eu falei pra vocês, ó, se passar cola, fica difícil pra entrar, né? A cola transbordou aqui por cima, fica mais complicado. Venho um ponto à frente e volto exatamente no último ponto. E a gente vai fazendo assim, seguindo o risco que a gente fez. A gente vai fazer esse ponto atrás até o final da orelha. Terminou, a gente vai voltar com o ponto caseado até aqui. Aqui vai fazer novamente o ponto atrás e finalizar aqui dentro, tá? A costura também, do mesmo jeito que a gente iniciou. Depois que eu caseei toda a volta do rosto, tá? A gente vai começar a casear o cabelo, usando, tá? Sempre a linha na cor do feltro. E aí aqui nessa parte tem um truque que é muito importante que seja feito, que é o ponto de amarração, para que na hora do enchimento essa cabeça não deforme, não saia enchimento por aqui, tá? Então, o primeiro pontinho, ó, a gente vai pegar a parte da cabeça, tá vendo? E aí a gente fecha, assim. E o próximo ponto é pegando somente o feltro preto. E aí a gente segue fazendo aqui o caseado, pra fechar essa cabecinha. Lembrando que não deve ficar nenhuma parte do feltro pele pra fora, tá? Se ficar alguma coisa sobrando aqui, vem com a tesoura e tira, porque no final, tá? Eu quero só o feltro preto aparecendo. Então eu vou casear até o final. Quando chegar aqui, a gente vai fazer o mesmo ponto de amarração na hora de finalizar. Pegar aqui no finalzinho da orelha a parte do cabelo e depois a gente fecha e finaliza o ponto aqui no cabelo, tá? Vamos fechar toda a cabeça e depois a gente vai fazer a abertura na parte de trás para fazer o enchimento. Agora nós vamos levantar essa parte de trás do cabelo, marcar aqui mais ou menos um dedo depois da costura e fazer a abertura para fazer o enchimento. Lembrando que essa abertura aqui, ela não pode ser muito grande, tá? Tem que ser exatamente o tamanho do pescoço. Então, quando vocês abrirem aqui, abram menor até do que a largura do pescoço. Porque ao fazer o enchimento, o feltro cede um pouco, então a gente abre sempre menos do que mais. Separa assim, ó, a parte da frente da parte de trás, para não correr o risco de cortar a parte da frente junto. É só alargar um pouquinho. E tá pronto aqui o nosso caminho para fazer o enchimento. Vamos começar a encher a peça. Eu pego a fibra assim, aberta, tá? Nada de fazer bolinho assim, tá? Isso vai deixar a sua peça com caroço, calombo. E com o instrumento que você tiver, tá? Acesso aí. Você vai introduzir a fibra aos poucos, tá? O enchimento ele é feito devagar, colocando pouca fibra por vez. E ao colocar a fibra, ó, tem que chegar aqui, ó, e empurrar bem a fibra nas costuras, tá? Segura aqui, ó, com o polegar para manter essa fibra aqui. E aí a gente vai preenchendo toda a cabeça de forma uniforme. Lembrando sempre de deixar as costuras bem cheias, bem esticadas, tá? Então o enchimento é uma parte muito importante para a sua peça ficar bonita. Um bom acabamento que chame a atenção do seu cliente aí.
Você vai introduzindo a fibra, ó, primeiro nas costuras, tá? Vai empurrando aqui, preenchendo. Preenche bem essa parte aqui do queixo, da boca, aqui a área dos olhos. Tem que encher bem, muito bem essa cabeça, porque a gente vai fazer aprofundamento nos olhos, na boca, no cantinho, tá? E se não tiver bem cheia, vai ficar enrugada e vai ficar feia. Ó, temos a cabeça aqui, ó, bem cheia, tá? E aí eu gosto de fazer assim, ó. Eu dou uma amassadinha, uma massageada, tá? Pra essa fibra distribuir aqui dentro direitinho. E aí se ficar algum enrugado, né? Eu gosto de passar sempre o ferro de passar roupa, tá? Uma temperatura que não queima o seu filtro. Tá? E aí você vem passando o ferro, ó, nessas bordas aqui. Eu não vou poder ligar o ferro aqui agora para mostrar para vocês. Mas observem bem como tá agora. E eu vou passar o ferro e mostrar para vocês. Aqui vocês podem observar, ó, a diferença da cabeça antes e agora que eu passei o ferro. Como as linhas se tornam mais suaves. Tá vendo? Agora nós vamos começar a fazer o aprofundamento. Para fazer o aprofundamento eu vou usar uma agulha de boneca, que é essa agulha maior aqui. Facilita muito, tá? Então, eu indico que vocês, se não tiverem aí, comprem, porque ajuda bastante. Estou usando aqui a linha de pesponto, que é uma linha mais forte. Tá? Vou usar um fio só, mas se vocês quiserem, por segurança, usar 2 fios também, vocês podem. Vou entrar aqui na parte de trás da cabeça. E vou sair aqui, ó, na parte da frente. Não no risco, mas um pouco pra dentro, tá vendo? Então a gente vai fazer o aprofundamento um pouco pra dentro do risco. Esse aprofundamento é feito com ponto atrás. A gente vai dando pontinhos e vai puxando. Pode ser o ponto atrás, ligadinho no outro, mas se vocês quiserem podem adiantar o processo e fazer como se fosse um pontinho de alinhavo, ó, separadinho, tá vendo? Então a gente vai seguindo aqui o desenho do olho, tá? Saindo ali na parte de trás, sempre ali juntinho, não precisa ser no mesmo lugar, mas busca sair perto, né? E a gente vai fazendo esse processo até fazer o olho todo e também vamos fazer no outro olho. Fiz aqui o aprofundamento dos olhos, tá? Vai ficar assim. E aqui, ó, na parte de trás, tá vendo? Vai ficar desse jeito aqui. Lembrando que não pode passar a linha por dentro, tá? Da cabeça. Passa a linha pelo lado de fora, pra não atrapalhar na hora que a gente for colocar o pescoço aqui, tá? Então eu finalizo um lado, faço um nozinho e passo com a linha pelo lado de fora. Ou então finalizo aqui e recomeço aqui, tá? E vai ficar assim. Agora a gente vai aprofundar a boca. Fazer o aprofundamento da boca, eu vou fazer aqui, ó, por dentro do enchimento, tá? Nessa área aqui que eu abri pro pescoço. Pra não atrapalhar depois a colocação do pescoço aqui. Eu vou entrar aqui, ó, no enchimento e vou aprofundar o cantinho da boca na marcação que eu fiz. Fazendo um único ponto, tá? Seguindo o risco e puxar. Faz umas 2 vezes isso pra ficar a marcação aqui certinha. Já aprofundei esse lado aqui e agora a gente vai aproveitar, ó, e já puxa a linha aqui pra aprofundar essa marcaçãozinha do lado da boca. Tá? É a covinha, né, do sorriso. Dá uma expressão bem fofa no boneco. Faz umas 2 vezes também. Ó, aprofunda direitinho. E aí daqui, ó, a gente já vem aqui desse lado fazer esse lado aqui também. E faz a mesma coisa, tá? Desse outro lado. Aprofunda o cantinho e faz o aprofundamento da covinha. Ó, finalizo aqui, ó, dentro, tá? Do enchimento. Dou um nozinho aqui, ó, no próprio enchimento pra finalizar. E vai ficar assim, ó, toda a expressão do rosto do boneco. Com o aprofundamento pronto, eu vou retirar toda a marcação da caneta fantasminha. Limpa o bico da sua pistola com um retalho de feltro. E aí a gente vai tirar aqui, ó, toda essa marcação que a gente fez com a caneta. Pode ser com o bico da pistola, pode ser com o ferro, o secador de cabelo. Só cuidado com, né, as colagens feitas com cola quente para elas não soltarem, tá? Tirei aqui, ó. Vou até reforçar essa pintura aqui, ó, que ficou faltando um pouquinho. Preencher aqui essa parte da boca, tá vendo? Dá continuidade. A tinta não pegou. Vou deixar a cabecinha aqui reservada, tá? Já consertei aqui a boquinha, tá vendo? Pra gente preparar o olho. O olho dele é o seguinte. Nós vamos cortar 2 vezes no feltro branco e dobrar no feltro caramelo. Vou usar a colinha de silicone pra fazer essa dublagem. Lembrando sempre de fazer o espelhamento, tá? Do olho, na hora da colagem, pra você não colar os 2 lados iguais do olho. Então eu já colo assim, ó. A posição do olho é esse, né? Os biquinhos pra fora. Então eu já colo os 2 olhos na posição correta, pra não ter erro, tá? Fiz essa colagem, eu vou recortar o excesso do feltro caramelo. Aí eu vou mostrar pra vocês como fazer esse recorte. O olho vai ficar nessa posição, né? Então eu começo recortando daqui uma bordinha,
ó, bem pequenininha, tá? É só pra deixar um detalhezinho, não é grandão não, tá? E aí a gente vai chegando aqui, ó, e vai morrendo com esse recorte. E aqui essa parte de baixo do olho, a gente corta sem deixar a borda aparecendo. Ó, vai ficar assim, ó, bem sutil, tá vendo? Vou até colocar aqui pra vocês verem. Ó, essa marcação, ela fica bem sutil no olhar dele, ó. Vamos fazer isso também no outro olho. O mesmo recorte, ó. Começo aqui, ó, bem fininho, e aí eu vou crescendo e deixando uma bordinha. E aí quando chega aqui no finalzinho, a gente morre aqui e já corta aqui, ó, rente, sem deixar a borda. Entenderam? Ó, esse é o olhinho do nosso pequeno Harry. E agora, antes de fazer a colagem do olho aqui, a gente vai precisar fazer um sombreamento, uma pintura pra dar uma saúde nesse rostinho, né? Porque senão o feltro fica assim, ó, chapado, né, na cor original, e o rosto não ganha aquela vida, tá? Vou usar a tinta rosa chá, tá, pra fazer isso. Eu vou pegar a minha tinta, deixa eu balançar ela aqui pra tirar um pouco na tampa. Vou pegar um retalho de feltro, tá? Esse pincelzinho mais macio, mais larguinho. E aí a gente vai começar a transformar esse rostinho. Eu vou ali na tinta, mas eu tiro bem o excesso, tá? E venho aqui, ó, no rosto, no olho, tá? E eu vou fazendo uma pintura, ó, de dentro pra fora, tá? De dentro pra fora. Lembra sempre de limpar o pincel o máximo que vocês puderem tirar, tá? Sem excessos aqui nessa hora. A gente não quer depositar tinta, a gente só quer um pigmento pra dar uma saúde aqui. A gente vai fazer isso nesse olho, nas bochechas, tá? Pra dar uma saúde. Limpa bem o pincelzinho. A gente já vai transformando o rostinho dele, ó. Só aqui com essa pintura. Faz aqui no narizinho, ó. Na pontinha. Pode fazer aqui nas orelhas, ó. Tá? Aqui na covinha. Tá? A gente vai fazendo todo o sombreado do rostinho em pontinhos estratégicos pra gente ter um rostinho saudável. Vai ficar assim, ó, o rostinho. E eu indico que depois que a gente fizer todo esse processo, a gente dê uma seladinha com o isqueiro. Pra acalmar aqui, né, os pelinhos que subiram durante a pintura. Tá? A selagem é feita com calor, não é com fogo, tá? A gente passa rapidinho, ó. Só o calor, sem passar a chama, tá? Pra não queimar o feltro. Se queimar, não tem muito jeito. Então, cuidadinho aí na hora de selar a peça de vocês. Treinem, né, num feltro primeiro, pra depois vocês usarem essa técnica de selagem, tá? Ó, finalizei o rostinho, vai ficar assim, bem bonitinho. E agora a gente vai selar também o olhinho, antes de colocar ele aqui no rosto. Selei. E agora a gente vai colocar ele aqui no rostinho. A posição dele é essa aqui, ó, tá? Essa parte mais pontudinha, ela é pra fora do rosto, tá? Não é pra dentro, não. Essa colagem eu faço com a cola quente. Pode fazer com a de silicone? Até pode. Mas eu prefiro a cola quente, que ela me dá mais segurança, tá? Cola aqui, ó, bem direitinho esse olho. O rostinho já tá tomando forma, né? E agora a gente vai colar o olho. Pro olho eu tô usando esse olhinho de trava, número 16, tá? Na cor castanho. E aí esse olhinho, ele vem assim, ó, com esse pezinho aqui, tá vendo? A gente vai tirar. Eu uso aqui um alicate pra tirar o pezinho. Sabe aquele alicate de cortar fio, de luz? Eu uso um alicate desse. Pode usar uma faquinha. O importante é usar qualquer coisa que vocês consigam cortar bem rente, ó. Sem deixar muito relevo aqui, tá bom? Coloco cola aqui, ó, no centro, tá? Eu não espalho a cola pra não transbordar, porque a gente vai apertar. Ó, e faço a colagem aqui no meio, assim. E aperto, tá? Aperta, pra esse olhinho ficar bem colado aqui. E vou fazer a mesma coisa com o outro olho. Agora nós vamos fazer o óculos, tá? Eu deixei um gabarito do óculos lá no molde pra vocês, caso vocês queiram utilizar, tá? Vou usar arame de artesanato. Tô usando vermelho, porque eu não tinha preto aqui, mas usem o preto, tá? Se vocês quiserem, né, usar como base pra modelar o arame, esse gabarito, o que eu acho mais complicado e difícil do que fazer do jeito que eu vou ensinar pra vocês. Então, eu prefiro fazer assim. Eu pego o vidrinho da tinta, pode ser o vidro da tinta, pode ser qualquer coisa, né, circular, que vocês observem aqui, ó, que a base vai dar direitinho, ó,
aqui no olhinho dele, tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar essa embalagem da tinta como modelador pro meu óculos. Eu vou circular aqui, ó. Deixa sobrando um pouquinho a ponta. Ó. É bem facinho de fazer. Esse arame, ele é bem molinho. Se vocês quiserem usar também aquele gabarito, cortar no feltro, ou então comprar um óculos pronto, né? Um recorte, ou até mesmo um óculos pronto feito com arame, tá? Ó, e recorta aqui, ó. Eu uso um alicatezinho de unha velho pra tirar o excesso aqui, ó. Viu como é facinho de recortar? Tirei, ó, já tem um lado do óculos pronto. E aí, eu vou marcar, ó. Vou pegar o rostinho dele aqui, ó, e vou marcar. Vou deixar aqui, ó, mais ou menos, um dedinho, tá? De espaço pra fazer. Coloco a mão assim, ó, pra saber aonde. Eu vou modelar. Peraí. Modelar pro lado de cá. Pra saber aonde, o espaço que eu vou deixar aqui, tá? É bem fácil de fazer, gente. É porque eu tô aqui com a câmera, né? Tem um equipamento aqui na minha frente e a gente não consegue enxergar muito bem. Então, cheguei aqui, ó, próximo. Vou recortar aqui o excesso. Pra eu conseguir modelar aqui direitinho. Deixa eu ajeitar. Mas vocês vão poder fazer do jeitinho que vocês acharem melhor, né? Se quiser comprar o óculosinho pronto. Aí eu vou enrolando aqui, ó. E tiro o excesso. Ó, fica direitinho o óculos. E aí você vai ajeitando, né? Do jeitinho que você quer. Vamos medir no rosto. Vamos ver se a medida ficou boa. Ó. E aí aqui no meio, ó, eu faço o quê? Eu dou uma curvada, tá vendo? Nesse óculos. Uma curvadinha, ó. Tá? Eu acho que eu vou curvar pra esse lado aqui. E aí vocês vão vendo aí, ó, qual é o lado certinho. Pra esse lado ficou melhor. E é só colar aqui com a cola quente. Pode costurar também, se vocês acharem melhor. Passa um pouquinho de cola quente aqui no arame. E vem aqui, ó, e arruma ele no rostinho. Encosta aqui. E aí, pra não ficar essa cola aparecendo, você vem com a sua mão, ó. E vai apertando aqui que ela seca. E não vai ficar aquele excesso de cola aparecendo muito, tá? Ó, temos o óculos do Harry. Pro cabelo dele é o seguinte. Se vocês quiserem deixar no feltro, vocês vão deixar só o cabelinho assim. E recortarem a parte de trás no feltro. Dublar, se vocês quiserem, tá? Essa parte de trás. E fazer a colagem aqui, tá? E aí ele vai ficar assim.